O Ministério de Arrependimento e Santidade apresenta A Porta para o Arrebatamento. Hallelujah. Aleluia. Listen to me, precious people. Ouça-me, povo precioso. Let me give you something very deep here. Deixe-me dar-lhes algo muito profundo aqui. On 2nd of April, No dia 2 de abril the year 2004. do ano de 2004. On that 2nd of April, No dia 2 de abril, after the glory has appeared standing in front of me, depois que a glória apareceu bem diante de mim, in that mighty visitation of God Almighty in heaven, naquela poderosa visitação do Deus Todo-Poderoso no céu, on my right hand side appeared John the Baptist. então do meu lado direito apareceu João Batista. Let the church grow up. Que a igreja cresça. He is not coming to marry an infant church. Jesus não está vindo para se casar com uma igreja infantil. Coming to marry a mature bride of Christ. Ele está vindo para se casar com uma igreja de Cristo madura. When John the Baptist appears here, Quando João Batista aparece aqui, on my right hand side, do meu lado direito, even as he begins to engage me, to speak with me, quando ele começou a falar comigo, what I realize o que eu entendi, is that this glory has changed his clothes. eu vi que esta glória mudou as roupas dele. And so he is radiating with the glory of God. Então ele estava resplandecente com a glória de And then Deus. I looked at me and I saw that I too had been hit by the glory of God. E quando eu olhei para mim, eu vi que eu também havia sido atingido pela glória de Deus. And that is what God is speaking to the church. E é isso que Deus está falando com a When igreja. the latter glory comes, Que quando a última glória vier, you cannot hide any sin. você não pode mais esconder nenhum pecado. You will not be able to hide any sin because the truth has arrived. Você não será capaz de esconder nenhum pecado porque a verdade chegou. That's why he was saying they should shout for joy because the light has come. Get out of those dark tombs. É por isso que ele diz, eles gritarão de alegria porque a luz veio. Saiam fora desses túmulos escuros. And here he says, go my people and enter your rooms E aqui ele diz, vá meu povo e entre nos seus quartos. and shut the doors behind you. E tranque as portas atrás de That is você. the rapture door. Esta é a porta do That arrebatamento. is the door to rapture that when you catch today, Esta é a porta para o arrebatamento que se você entender the hoje, wedding of the Lamb is yours. as bodas do Cordeiro serão suas. That is the door you see in John chapter 14, Esta é a porta que você vê em João capítulo 14, verses 1 to verse 3. versículos 1 ao 3. And he says, do not let your hearts be troubled. E ele diz, não se turbe o vosso coração, Trust in God, creia em Deus, also in me. creia também em mim. In my Father's house are many rooms. Na casa do meu pai há muitos quartos. Do you see the rooms Isaiah was talking about? Você vê os quartos dos quais Isaías está falando. If it were not so, Se não fosse assim, I would have told you. eu vos teria dito, I am going there to prepare a place for you. eu vou lá para preparar um lugar para vocês. If I go to prepare a place for E you, se eu for preparar um lugar para vocês, I will come back. eu voltarei. I will be back, in other words, Eu voltarei and take you to be with me, e os levarei para estar that comigo, you also may be where I am. para que onde eu estiver estejais vós também. You know the way to the place where I am going. Vocês sabem o caminho para onde eu estou There's a indo. tremendous revelation on the Word of God. Há uma tremenda revelação nesta palavra de Those Deus. are the rooms Isaiah saw my people, the ones God called my people, entering. Que quartos são esses que Isaías viu esse povo chamado meu povo entrando? And they entered there and he said, shut that rapture door. Shut that door. That rapture door, shut it now. E quando ele diz, entra e fecha esta porta, fecha a porta do arrebatamento, ou seja, essa porta está fechada, só por um pouco, Passed by. até que a ira dele passe. Esta ira Coming in the tribulation. está vindo na tribulação. That little while.
só por um pouco. is the 7 years of tribulation. Serão somente 7 anos de That's tribulação. why you want to be very careful. E então é por isso que você tem que tomar muito cuidado. Sure you're among the my people. Tenha certeza de que você está entre povo chamado meu povo. People here. Este meu povo aqui, He's talking about the elect church. ele está falando sobre a igreja Talking eleita. about the holy church. Ele está falando sobre a igreja santa. The church that when the morning dew comes, A igreja que quando o orvalho da manhã vier, if you sin, ela vai rejeitar o pecado. hasn't the truth been revealed to us? Ela dirá, acaso a verdade não foi nos revelada? They'll walk in the wisdom of God. E eles andarão na sabedoria de Deus. Listen to me, precious people. Ouça-me, povo precioso. 2 Corinthians chapter 6. Katika Wakorintho 2 Coríntios capítulo See 6, what he means by my people. você vai ver o que ele quer dizer com o meu povo. Blessed are you that are tuned in. Bem-aventurados são vocês que estão sintonizados. Vocês podem agarrar isso And see the kingdom of e God. ver o reino de ufalme wa Deus. Mungu. He says in 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Ele fala em 2 Coríntios capítulo 6, versículo I'm trying to 14. define to you what God calls my people. Those ones whom he calls his people. Eu estou tentando definir para vocês quem é este povo que Deus chama de meu povo. They are the ones that recognize the rapture door, the door to rapture. Eles são aqueles que reconhecem a porta para o arrebatamento. Wanaitambua sasa, they can recognize it and they enter there. Eles podem reconhecer essa porta e eles entram por ela. Then verse 14, 2 Corinthians chapter 6. Então, o versículo 14 de 2 Coríntios Do capítulo not be 6. yoked together with unbelievers. Msifungiwe nira Não se põe em julgo desigual com os What do incrédulos. righteousness and wickedness have in common? Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Or what fellowship can light have with darkness? Ou que comunhão pode ter a luz com as What trevas? harmony is there between Christ and Belial? Que harmonia entre Cristo e Belial? Kristo na Beliari. What does a believer have in common with a non-believer? O que o crente tem em comum com o descrente? Pamoja na yeye asiyeamini. What agreement is there between the temple of God and idols? Que acordo pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? For we are the temple of the living God. Pois nós somos o santuário do Deus vivo. God has said, Como Deus disse, Alivyosema, I will live among them habitarei com eles and walk among them. e andarei entre eles. Again, I will live with them Eu habitarei com eles and walk among them. e andarei no meio deles. And I'll be their E God, serei o seu Deus. and they will be my people. E eles serão meu povo. You see the meaning of my people, precious people. Vocês viram o significado de meu povo, povo precioso? You see what God calls my people. Vocês viram o que é que Deus chama de meu povo? The door to rapture. A porta para o arrebatamento. The ones that are able to enter. E serão aqueles que serão capazes de entrar. Eles chamam de meu povo. That means God is asking you to separate. Isso significa que Deus está te pedindo para separar-se. Church that separates, that is his people. A igreja que se separa, esta é meu povo. The church that does not mix righteousness with wickedness, that one he calls my people. A igreja que não mistura justiça com maldade, é esta que ele chama de meu povo. The church that does not mix light with darkness, he calls that one my people. A igreja que não mistura luz com trevas, é esta que ele chama de meu watu povo. wangu. The church that believes in Christ and does not worship another God, he calls my people. A igreja que crê em Cristo e não se mistura com outro Deus, essa é a igreja que ele chama meu Church povo. of believers that don't live like unbelievers, he calls them my people. A igreja de crentes que não andam como os descrentes, é essa a igreja que ele chama de meu povo. The church that is the temple of God, he calls my people. A igreja que é o templo de Deus, esta é meu Not povo. the temple of God that has some idols inside. Não o templo de Deus que tem alguns ídolos lá dentro. Because it says, what agreement is there between the temple of God and idols? Porque ele diz, que acordo pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Which means you have the temple of God and yet you have brought in the idols of sexual sin, the idols of witchcraft, the idols of the love of money. All the idols have adorned the temple of God. Isso significa que você é o templo de Deus, mas você trouxe para dentro dele o ídolo do pecado sexual, da feitiçaria, do amor ao dinheiro. Todos esses ídolos você adornou. False prophets.
Sanamu za Os manabii ídolos wa dos falsos uongo profetas prophesy the things of the world, que wanatabiri profetizam vitu as vya coisas ulimwengu. deste mundo, prophesy the sweet things of the flesh. que Wanatabiri profetizam as vitu coisas vya doces da mwili. carne. They're useless before God. Wao Essas ni coisas são bure mbele inúteis za diante de Absolutely Deus. useless. They cannot speak anything worthy to the Lord. Ni São bure inúteis, sana eles mbele não za podem Bwana, falar hawezi nada chochote mbele za digno Bwana. diante They do don't have the Senhor. power to speak anything holy. Hawana Eles nguvu não za podem kunena falar chochote nada kitakatifu. They cannot speak anything righteous. Hawawezi Eles não sema podem falar chochote nada cha que seja haki. They just justo. say God will love you. He's going to bless you. Wanasema Eles tu só Mungu sabem dizer, atawapenda, Jesus te ama, Ele vai te atawabariki. abençoar. Totally useless before God. The Wao false ni Eles são bure kikamilifu esses falsos mbele za profetas são Mungu. Hawa totalmente manabii wa uongo. inúteis para Deus. worthless. Ni bure. Inúteis. Cannot say anything that's meaningful before God. Hawawezi Eles sema não podem chochote dizer cha nada que seja mbele za significativo Bwana. diante de This is Deus. the temple of God. Wanasema Eles hili dizem, ni este é o hekalu la templo de Mungu. Deus. They brought small idols inside Na there. ilhali Mas você wameleta sanamu trouxe ndogo ídolos mle para ndani. dentro They dele. are not my people. Wao Esses sio watu não wangu. são meu They are not povo. the ones God calls my people. Sio wale Não ambao são wanawaita esses watu que Deus wangu. chama meu The povo. ones that separate. Lakini São wale aqueles ambao que se wanajitenga, separam. Calls my people. anawaita watu Esses ele wangu. chama meu Then povo. he says, Na mstari wa E no 17 versículo anasema, 17 ele come out of diz: them and be separate. portanto, sai fora do meio deles e seja separado. Diz o Senhor Todo-Poderoso, a porta do arrebatamento. You must have lived a separated life. Você tem que ter vivido uma vida The separada. church in Kenya does not know much about spiritual separation. A igreja no Quênia não sabe muito sobre separação We espiritual. have tried to bring it in all form. Nós tentamos mostrar isso de todas as formas. Pelo rádio, By television. pela televisão, By the newspapers in the streets. pelos jornais das ruas. That all across the board they will meet it. ya kwamba Por watu todos os wote lugares que você olhar, você vai ver. Everywhere they turn their heads, they will see it. Para todo lugar onde eles virarem as cabeças, eles verão. Separation of church. Separação da igreja. Church may separate from the world. Que a igreja se separe do kwa mundo. dunia. What a blessed land. Que terra tão abençoada. Every side you look, Para todo lugar que você olha, see the love of God. você vê o amor de Deus, Holiness of God. a santidade de Deus, a justiça de Deus, Spiritual separation of the a Lord. separação espiritual do Senhor. So the church that sees and enters into the door of rapture, A igreja, então a igreja que vem e entra pela porta do arrebatamento, recognizing it, que pode reconhecer esta porta, the church that separates out. é a igreja que se separa. So when the morning dew comes, Então, quando o orvalho da manhã vier, the morning dew will cause my people to separate. o orvalho da manhã fará com que este povo, meu povo, se separe. Power in the morning dew. Porque há poder no orvalho da manhã. Daniel chapter 12, precious people. Daniel capítulo 12, povo precioso. The door to rapture. A porta para o arrebatamento. Daniel 12 verse 1. Daniel 12, versículo 1. And this is what he says. E é isso que ele Ndicho diz. anachosema. Daniel 12 verse 1. Daniel 12, versículo 1. At that time, Naquele tempo, Michael the great prince, Miguel, o grande príncipe, who protects your people, hallelujah. que protege o seu povo, aleluia, Protecting your people, my people there, que protege o seu povo, ou seja, o meu povo, will arise. se levantará. Listen to me, the saints. Ouçam-me, santos, You will be protected when the morning dew comes. vocês serão protegidos quando o orvalho da manhã vier. By the protection of God. Pela proteção de Deus. Nobody should terrorize you, Ninguém vai te aterrorizar, to make you fear. para te fazer ter medo. Choose the Jesus of Nazareth. Kuchagua Você vai escolher Jesus de Nazaré. Sexuality is sin. Stand up and say, it is sin. Se homossexualismo é pecado, levante-se e diga, é pecado. If there is sexual sin in the church, stand up and say, there is sexual sin in this church. Se há pecado sexual na igreja, levante-se e diga, há pecado sexual nessa igreja. No sin can be hidden anymore. Nenhum pecado pode mais ficar oculto. And he says, there will be divine protection unto his people. E ele diz que haverá uma proteção divina para o seu povo. If somebody is falsely prophesying, stand up and say, you are false, and I rebuke you in the name of Jesus. Se alguém está profetizando falsamente, levante-se e diga, você é falso e eu te repreendo em nome de Jesus. At that
time, Naquele tempo, Michael the great prince, Miguel, o grande príncipe, who protects your people, will arise. que protege o seu povo, se levantará. Why would he arise? Por que ele se levantaria? Because he come to protect his people. Porque ele veio para proteger o povo do Senhor. The people of the Lord O povo do Senhor enjoy the protection of God. usufrui da proteção de Deus. Then why should the church fear? Então por que a igreja deveria temer? Fear to rebuke homosexuality in California. Kwa nini Porque eles têm medo de repreender o homossexualismo na Califórnia. I am going there to rebuke it. Eu vou repreender e eu vou lá para In the repreender. name of the Lord, by the power of the Holy Ghost, I will rebuke it until they make a way for Jesus. Em nome do Senhor, pelo poder do Espírito Santo, eu vou repreender até que eles abram o caminho para Jesus. If tribalism is a sin, I rebuke it in Kenya. Se o tribalismo é pecado, eu vou repreendê-lo no Quênia. If there is sexual sin in the church in Kenya, I repeat it today, you will go to hell if you don't repent. Se há pecado sexual na igreja do Quênia, eu repito hoje, vocês irão para o inferno se não se arrependerem. Eu não temo nenhum homem. This is what the Lord is saying here. É isso que o Senhor está dizendo aqui. The prince will arise. Miguel, grande príncipe, se levantará His people. para proteger o povo do Senhor. Num tempo como este, Door to rapture is being opened up. quando a porta do arrebatamento está se abrindo, Glory is pouring. quando a glória está derramando Prepare the special ones. para preparar os especiais, os santos, The worthy ones. os dignos, There will be a time of distress. haverá um tempo de angústia. Hallelujah. There Hallelujah. will be a time of distress Haverá um tempo de angústia, such as has not happened from the beginning of nations until then. tal qual nunca houve desde o início das nações até hoje. wakati huo huo And that is the beginning of birth pain. na huo E este é o princípio das dores. That's what Daniel saw here. É isso que Daniel viu aqui. Remember, Daniel was prophesying in the east. Lembre-se que Daniel estava profetizando do Oriente. That time you are people. Mas naquele tempo, seu povo, You see, he's elect. ele vê os Fond eleitos. of them, he loves them. Ele os ama, ele é apegado a eles. Ele envia Miguel para protegê-los. The morning dew is coming for them. O orvalho da manhã está vindo para eles. They may not entertain any sin. Eles não vão manter nenhum In pecado. the name of the Lord, they separate. Em nome do Senhor eles vão se separar. He says, but at that time you are people. Mas ele diz que naquele tempo, seu povo, Everyone whose name is found written in the book todos aqueles cujos nomes estão escritos no livro, will be delivered. será liberto. How will they be E delivered? como eles serão libertos? Verse 2. Versículo 2. Multitudes who sleep in the dust of the earth will awake. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, Come to everlasting life. uns para a vida eterna And others to shame and everlasting contempt. e outros para vergonha e terror eterno. Those who are wise, Aqueles que são sábios, they will shine like the brightness of the heaven. eles reluzirão como o brilho do céu. And those who lead many to E righteousness, aqueles que conduzem muitos à justiça like the stars forever and serão ever. como as estrelas para todo sempre. That means the morning dew brings wisdom. Então significa que o orvalho da manhã traz sabedoria. Listen to me, precious Ouça-me, people. povo precioso. At this birth pain here, Nessas dores de parto aqui, Daniel is talking about it here. Daniel está falando delas aqui. And then all of a sudden, Então, repentinamente, tribulation. tribulação. That is the door to rapture. Esta é a porta para o arrebatamento. If you will catch that, Se você agarrar isto, you will enter the wedding of the você vai entrar nas bodas do Cordeiro. Lamb. Because to enter into the wedding of the Porque Lamb para entrar nas bodas do Cordeiro is a very mighty historic event. é um evento muito poderoso e histórico que vai mudar a sua vida para sempre. But what does it take for you to enter through that Mas door? o que é necessário para você entrar por esta porta? The book of Matthew O 24, livro de Mateus, capítulo 24, verses 36 on. do versículo 36
He talks about like it was Ele during the está time falando of Noah. assim como foi nos dias de Noé. wakati wa Nuhu, So will it be at the Assim coming também of the Son of será Man. na vinda do Filho do Homem. wakati wa kuja kwa mwana wa Adamu. There will be a lot of Haverá evil, he said. muita maldade, ele Uovu diz. mwingi alisema. But you see that when Noah entered into the ark, Mas você vê que quando Noé entrou na arca, the door was shut. a porta foi fechada. Even now, Mesmo when agora, the rapture will take place, quando o arrebatamento it acontecer, will happen by my people entering the door, e vai acontecer quando este povo, meu povo, entrar pela porta, entering through the door, entrando através desta and then porta, the Lord will shut the door. então o Senhor vai fechar a porta. That's the door you see in Matthew 25, verse 10. E esta é a porta que você vê em Mateus 25, versículo While the others 10. had gone to buy oil for themselves, Enquanto aquelas foram comprar óleos you para wonder who elas, buys the Holy Spirit. e eu pergunto, quem pode comprar o The Espírito wise Santo? virgins entered through the rapture door, Enquanto isso, as virgens sábias entram pela porta do and the door arrebatamento. was shut by God Himself. E a porta foi fechada pelo próprio Deus. Genesis chapter 7, verse 16. Gênesis capítulo 7, versículo When 16. Noah had entered into the ark, Quando Noé tinha entrado na the arca, Lord shut him in. o Senhor fechou ele lá Same dentro. thing with rapture. Mesma coisa com o arrebatamento. When the elect, my people, will enter, Quando o eleito, meu povo, entrar, then the door will be shut by God. então a porta será fechada por Deus. So Noah was preaching repentance, Então Noé estava pregando and arrependimento. they abused him. E eles o abusaram There's so much time yet. e disseram, ainda tem muito Same tempo. thing with the rapture. Mesma coisa com o arrebatamento. They're saying, there is so much time. Eles estão dizendo, ainda tem muito Can only tempo. come from the devil. Isso só pode vir do diabo. Because the Bible says, like a thief. Porque a Bíblia diz, como ladrão. Listen to me, precious people. Ouça-me, povo precioso. For you to enter the rapture door, Para vocês entrarem pela porta do make arrebatamento, sure you have the following. tenha certeza que você tem You o must be seguinte. teachable. Você tem que ser Talking ensinável. about the wisdom that the Holy Spirit brings in the morning dew, Ele está falando da sabedoria que o Espírito Santo vai trazer com o orvalho da so you manhã, may enter through that door. para que você possa entrar através So daquela you may be able porta. to see it, recognize it, and enter through it. Para que você seja capaz de ver essa porta, reconhecer e entrar por That ela. morning dew makes the church teachable, Este orvalho da manhã faz da igreja ensinável, not intractable, não uma difficult to teach. Não uma igreja que é difícil, impossível de se ensinar. Which means not wanting to be changed. Uma igreja que não quer mudar. The morning dew makes the church teachable. O orvalho da manhã faz da igreja ensinável. Hallelujah. Aleluia. And he says, the morning dew also makes the church love instruction. E ele diz que o orvalho da manhã também faz com que a igreja ame a instrução. Este orvalho da manhã Helps the church to grow in wisdom, precious people. ajuda a igreja a crescer em sabedoria, povo In the precioso. wisdom of God, in the wisdom of the knowledge of the person of Christ. Da sabedoria de Deus, da sabedoria do conhecimento da pessoa de Only the Holy Cristo. Spirit can reveal the deeper person of Christ to the church. Porque somente o Espírito Santo pode revelar o profundo conhecimento de Cristo para a The igreja. morning dew makes the church love righteousness. O orvalho da manhã faz com que a igreja ame a justiça. And that morning dew also makes the church to hate wickedness. E este mesmo orvalho da manhã faz com que a igreja odeie a The malignidade. morning dew instills the fear of the Lord in the church. O orvalho da manhã inspira o temor do Senhor para a igreja. That is actually the wisdom of God. E esta, na verdade, é a sabedoria de Deus. That's why those who are wise, Daniel É said, por isso que Daniel disse que aqueles que são sábios, that's why the Lord Jesus himself said, the wise virgins, the 5 wise virgins, é wise, por isso que o próprio Senhor Jesus disse, as 5 virgens sábias, because they live in the fear of the porque Lord. eles vivem no temor do Senhor. Wherever you are today, mark these things. If you are faulting in one of these, ask the Holy Spirit to help Onde you. quer que você esteja, marque estas coisas hoje. Se você tem alguma falha nestas coisas, uma falta nisso, peça para o Espírito Santo te The morning ajudar. dew makes the church teachable, which means I am ready to be taught.
Eu comecei dizendo que o orvalho da manhã faz da igreja ensinável, ou seja, eu estou pronto para ser I have ensinável. not done it right in the recent past. Eu não fiz nada certo ultimamente, I am ready to be taught. mas agora estou pronto para ser ensinado. Espírito Santo, meu conselheiro, agora me So ensine. the first thing I say, that morning dew makes the church teachable. Então a primeira coisa que eu disse é que o orvalho da manhã faz da igreja ensinável. And it does not allow the church to be intractable. E ele não permite que a igreja seja obstinada. Church that does not conform, does not want to be changed. Uma igreja que não se conforma, que não quer ser mudada, não aceita a mudança. So the morning dew will change the church from that to a teachable church. Então, o orvalho da manhã muda a igreja desta condição obstinada para uma igreja ensinável. I am talking about the character of my people that enter through the rapture door. Eu estou falando sobre o caráter desde que Deus chama meu povo que entra pela porta do The morning arrebatamento. dew, I repeated by saying, will make the church love to receive instruction. O orvalho da manhã, como eu disse, faz com que a igreja ame receber a instrução. And I'll give you the scripture, that's Proverbs chapter 18, verse 15. E eu vou dar para vocês a escritura, Provérbios capítulo 18, versículo 15. And Proverbs 19, verse 20. Provérbios capítulo 19, The versículo morning dew 20. allows the church to grow in wisdom. O orvalho da manhã permite que a igreja cresça em sabedoria. In the wisdom of the knowledge of Christ. Na sabedoria do conhecimento de Cristo. And that's why we see that the wise virgins were wise. They had wisdom in the knowledge of Christ. É por isso que nós sabemos que as virgens sábias tinham sabedoria no conhecimento de Cristo. Por isso que a igreja vai ser madura. She will mature in the wisdom of the knowledge of Christ. Significa que ela será madura no conhecimento, na sabedoria do The conhecimento de morning dew will Cristo. also make the church love righteousness O orvalho da manhã também vai fazer com que a igreja ame a and justiça hate wickedness. e odeie a The pecaminosidade. morning dew will instill the fear of the Lord in the church. O orvalho da manhã vai inspirar o temor do Senhor na The igreja. morning dew O orvalho da manhã will make the church hate anything false, falsehood. vai fazer com que a igreja odeie qualquer coisa falsa, falsidade. When they just see a false prophet, they will just walk out. Quando eles ouvirem um falso profeta, eles simplesmente vão embora. Because the morning dew will give them wisdom between the truth and falsehood. Porque o orvalho da manhã vai dar a eles sabedoria para discernir entre a verdade e a Now they can falsidade. recognize falsehood. Agora eles podem reconhecer a The falsidade. morning dew will make the church shun evil. O orvalho da manhã vai fazer com que a igreja expulse o mal. The morning dew will not only make the church love righteousness, but will make the church do what is righteous. O orvalho da manhã não apenas vai fazer com que a igreja ame a justiça, mas com que ela pratique a justiça. So it is one thing to love righteousness, Uma coisa é amar a justiça, but it is quite another to do righteousness. mas outra coisa muito diferente é praticar a You can justiça. say, I love righteousness, Você pode dizer, eu amo a justiça, and yet you don't do righteous. e ainda assim não praticar a justiça. That means you become a doer of the word. Então isso significa que você será praticante da Just palavra. listening, say, I agree with you, pastor. Não apenas ouvir dizer sim, eu concordo, pastor. And yet your actions are contrary to your words. Porém, as suas atitudes contradizem as suas Morning dew palavras. makes the church not only love righteousness, but do righteousness. O orvalho da manhã fará com que a igreja não apenas saiba a justiça, mas pratique a The justiça. morning dew makes the church speak the truth. O orvalho da manhã fará com que a igreja fale a verdade. The morning dew O orvalho da manhã will make the church humble fará a igreja humilde, and not proud. não orgulhosa. Hallelujah. Aleluia. The morning dew will make the church under self-control. O orvalho da manhã fará com que a igreja tenha domínio próprio. They will make the church have control over the flesh. Fará com que a igreja tenha controle e domínio sobre a So carne. now you can have self-control. Agora você pode ter domínio próprio. Now you can say, you know what, I want to fast today. Então agora você pode dizer, eu quero jejuar hoje. And I'm fasting for the next 5 days. Eu vou jejuar pelos próximos 5 The flesh dias. will scream at you. E a carne vai gritar com você. All of a sudden a headache will hit you.
Repentinamente uma dor de cabeça vai te atingir. Your knees are trembling. Repentinamente seus joelhos vão tremer. All of a sudden there is a back pain. Repentinamente tem uma dor nas costas. And you say, I have kizunguzungu, I cannot see well. Repentinamente você vai dizer, não sei o que está acontecendo, não estou enxergando bem. Mas o orvalho da manhã Will make you have self-control. You can control the self. You can control the flesh. O orvalho da manhã vai te fazer dar domínio próprio, domínio de você mesmo, domínio da carne. He will strengthen your spirit in the walk. Vai fortalecer o teu espírito no caminhar. The morning dew O orvalho da manhã will not make you rush quickly doing things, jumping, doing this kind of thing here and there. não vai permitir mais que você saia correndo e faça as coisas Your precipitadamente. temperament. Ele vai aperfeiçoar o teu temperamento. So you are not hot-tempered here and there, throwing things at people. Então você não vai mais ter aquele temperamento explosivo que atira coisas nas pessoas. You are self-controlled Você agora tem domínio próprio. when you have the morning dew. Quando você tem o orvalho da You will manhã. be very calm E você será muito calmo in your spirit no teu espírito. because he brings the peace of Christ into the church. Porque o orvalho da manhã traz a paz de Cristo para a igreja. Even if there is anything going on in the neighborhood, E mesmo que haja qualquer coisa que esteja acontecendo na vizinhança, you say, why are you not panicking about this famine that is coming? e os seus vizinhos falam, nossa, você não está com medo dessa fome que está But vindo? you say, for as long as Isaac was saved by Jehovah from famine, E você vai dizer, desde que Isaac foi salvo por Deus da I fome, worship the same God. eu adoro o mesmo Deus. He's going to save me. Ele vai me salvar. Whether there is a disease come wipe out my crop, Se uma peste vier e destruir a minha colheita, I am calm. eu estou calmo. Because the morning dew brings the peace that surpasses human understanding into the church. Porque o orvalho da manhã traz a paz que excede todo entendimento para a igreja. The morning dew makes the church slow to anger. You can tolerate the other people. O orvalho da manhã faz a igreja lenta para irar-se. Ela pode tolerar as outras pessoas. The morning dew will make the church cautious. O orvalho da manhã fará da igreja cautelosa. Pastor, can I come preach in your church tomorrow? Pastor, posso vir pregar na tua igreja amanhã? Say, wait a moment, I need to pray first. Espera um momento, eu preciso orar primeiro. And then the Lord might show you a dream. Então pode ser que o Senhor te dê um sonho. That man is coming with gumboots and they are mud. He's walking in your church with gumboots of mud. E aquele homem entra na tua igreja com botas de borracha cheias de lama dentro da tua igreja. And for all that see dreams, you know that means sexual sin. E para todos aqueles que Deus fala em sonhos, sabe que isso significa pecado So the sexual. morning dew makes the church cautious and not hasty. Então o orvalho da manhã faz com que a igreja seja cautelosa e não precipitada. You'll be very cautious because you know that everything you touch and you do has a very severe eternal implication. Então você será muitíssimo cauteloso, porque você sabe que tudo que você tocar e fizer terá implicações eternas gravíssimas. That means the morning dew makes the church think before she acts. Então isso faz com que a igreja, o orvalho da manhã faça a igreja pensar antes de agir. So she cannot say, but you know I was lied to. Mas você não pode dizer então, sabe, mentiram para I mim. just went to that meeting. I didn't know he was a false prophet. Não, eu fui naquela igreja e não sabia que era um falso profeta. Until he started telling us to bring money to the feet of the apostle. Até que eles começaram a falar para nós levarmos dinheiro aos pés dos apóstolos. Which is he a prophet or an apostle? E eu perguntei, afinal, o que tem aqui? É um profeta ou um apóstolo? But if you were cautious, you would not have gone there. Mas se você fosse cauteloso, você não teria ido The lá. morning dew makes the church love to forgive. She becomes a forgiving church. O orvalho da manhã faz com que a igreja ame perdoar. Ela se torna uma igreja perdoadora And not vindictive. e não vingativa. Hallelujah. Aleluia! The morning dew O orvalho da manhã makes the church concerned about the goodwill of the disadvantaged.
Faz com que a igreja se preocupe com o bem-estar daqueles que estão em desvantagem. the orphans and the widows. Os órfãos e as viúvas. He likes to go there and speak to them. A igreja gosta de ir lá e falar com eles. O orvalho da manhã, There's a lot povo. we can speak about the morning dew. Há muito que nós podemos falar sobre o orvalho da manhã. That Isaiah saw coming. Que Isaías viu vindo. Only those who receive the morning dew Somente aqueles que recebem o orvalho da manhã were able to enter through the door to rapture. serão capazes de entrar através da porta para o What I just arrebatamento. told here O que eu acabei de ensinar is aqui what the church ought to have spent time teaching. é aquilo que a igreja já deveria ter gasto tempo ensinando. Instead of preaching the corruption of the world, Em vez de ensinar a corrupção do mundo the money of this world, e do dinheiro deste mundo, and the homes and the cars and the wealth and the kingdom, das casas, dos carros, das riquezas deste reino, let us refine the bride of Christ. vamos refinar a noiva de Cristo. Now she is standing near the door. Porque agora ela está de pé diante da porta. Let her not be found unrighteous in any way. Que ela não seja achada em injustiça. Let her be found worthy of entry through the rapture door. Que ela seja achada digna de entrar através da porta do arrebatamento. Prepare o caminho em justiça e santidade. O Messias está vindo.